Boa noite, Paulo, bem-vindo e obrigado. Boa noite, Suzane. Boa noite, Padre Glênio. Que bom, estamos aqui para conversar. Obrigado por aceitarem os convites, né? Suzane já esteve com a gente em uma reunião, o Paulo tentou estar em outra e teve problema de internet, né? Mas hoje estamos aqui com um tema, né, que mexe muito, não é fácil, né? Que vamos falar de dor ou alívio para quem sobrevive à pandemia. 14 meses, nós estamos perdendo liberdade, perdendo convívio. Aliás, a vida da gente é um eterno aprender a perder e a gente não aprende nunca, né? Quer dizer, Paulo e eu conversávamos agora há pouco, Suzane, perdemos o útero, perdemos o seio, perdemos a mamadeira, perdemos o colo, né? Perdemos privilégios e continuamos perdendo, mas a gente não se conforma com isso e sofre. Talvez a gente reviva todos os perdas, né? E o momento de pandemia, 14 meses depois, alguns amigos morreram, algumas pessoas, famílias inteiras ficaram doentes, e daí fica aquela... Uns sobreviveram, outros, infelizmente, partiram. E a gente fica muito perdido em como lidar com essas emoções. E é essa a meta da gente lidar hoje, conversar hoje. Estou conversando pela Suzane, né? As mulheres com prioridade, sempre. Suzane, como você está vendo este momento, né? Dor de... A dor ou o alívio de conviver com a pandemia? Bom, eu tenho visto assim as pessoas procurarem muito mais o atendimento psiquiátrico, né? Quem já tinha alguma questão, já tinha alguma dificuldade, essas dificuldades aumentaram, né? E quem não tinha está procurando, né? Então eu vejo assim, tenho visto mais o sofrimento do que o alívio, né? E apesar que é um alívio também, eu acho que um alívio de quem sobrevive, seja a própria pessoa que adoeceu e sobreviveu, ou seja um familiar que tenha perdido alguém, é um alívio sempre muito culpado, né? Então é um alívio até a página 2. Porque vem cheio de muita culpa, de muitos questionamentos, se morreu quem deveria ter morrido, ou quem eu sobrevivi e eu faço jus a ter sobrevivido, né, a ter recebido um atendimento médico adequado, por exemplo, ou a ter tido uma doença leve e alguém ter tido uma doença grave e falecido. Então, assim, eu entendo mais pelo lado do sofrimento mesmo. Tenho visto muito sofrimento. Tá. Ansiedade, pode quer falar, mas é mais ansiedade e angústia ou tem tido outras manifestações? Você, como psiquiatra, é mais ansiedade ou tem tido outras patologias? Então, eu acho que o que mais tem tido são sintomas de tristeza e de ansiedade, né? A ansiedade, ela pode ter diversas apresentações. Então, por exemplo, essa pandemia em especial, eu acho que, vamos dizer, exacerba um pouco os sinais, os sintomas de transtorno obsessivo-compulsivo, né? Então, essa coisa de hoje ser bem-vindo, ser até indicado que se lave muito as mãos, que se mantenha muita higiene, que se mantenha muito... Então, vamos dizer, assim, todas as formas de ansiedade aumentaram bastante, os sintomas depressivos aumentaram bastante, mas eu acho interessante isso, assim, até algumas pessoas têm me falado assim, eu estou me sentindo normal de ter tanta mania de limpeza. Nossa, finalmente estou me sentindo bem, estou me sentindo normal, porque eu era esquisito, né? E agora as pessoas veem que eu estava certo, e por aí vai. Que legal. Você queria falar, Paulo? Não, quero rir agora, tá? Vou rir. Porque, assim, as nossas maluquices encontram sempre um lugar para poder se realizar, né? Exatamente. Mas não era disso que eu queria falar.
Não, é verdade, porque assim, a gente tem uma teoria de que há normalidade. E a normalidade é só uma teoria. E é só uma fantasia, né? Porque o que é normalidade, né? E agora que as pessoas estão juntas, todas juntas, a gente estava conversando isso aqui offline, né? As pessoas estão tendo que conversar sobre o que é normalidade, né? Eu gosto sempre de chamar assim meu professor, porque assim eu aprendi a ler Freud com esse cara, o Paulo Taranto. Assim, ele foi o cara que me ensinou a ler Freud, que Freud não é fácil, Freud é Freuda, né? Então, então eu gosto de falar isso com ele, que assim me ensinou a ler Freud. Mas eu só queria fazer uma colocação, né? Essa história de sobreviver, né, de perder, é uma coisa que a gente não acostuma nunca. O Marcelo fez aquela colocação inicial. Pois é, a gente perde o útero, perde o peito, perde a primeira infância, perde a segunda infância, depois vai perder a adolescência, vai envelhecendo e tal. Mas a gente não se acostuma em perder. A gente tem uma tendência a querer ganhar sempre e todas as vezes, né? E isso nos coloca num lugar de um narcisismo onipotente muito grande. Quer dizer, a gente não quer sofrer, a gente não quer ficar ruim, mas a vida, às vezes, nos coloca numa situação difícil. Eu lembro que eu era moleque e, num determinado momento da vida, meu avô resolveu beneficiar os netos, dando uma motinho para cada um. E eu lembro que um primo meu ganhou a moto antes de mim e sofreu um acidente e acabou falecendo, né? Foi difícil depois para mim ter que lidar com a história de por que eu tinha ficado e o Beto tinha morrido. Né? Por que eu fui escolhido para ficar e o Beto foi escolhido para partir? Né? Foi justo, não foi justo? O Beto era um primo gente boa, educado, gentil, amoroso com os pais, amoroso com os primos, amoroso com os irmãos. Né? Então, trazia toda uma história assim, por que um vai e o outro não vai? E era uma coisa que me incomodou durante muito tempo, esse negócio assim, por que eu fiquei e o Beto não ficou? E demorou para eu amadurecer e entender que essa escolha, que isso acontece por N fatores. Né? A gente tem dificuldade de lidar com a questão de nós sobrevivermos. Por que eu fui escolhido para o bem e ele foi escolhido para o mal? Por que o Beto foi e o Paulo ficou? E foi uma coisa que demorou alguns anos para eu poder entender melhor, que era o seguinte: uma série de situações levaram um caminhão a cruzar a pista e pegar o Beto do outro lado. O caminhão perdeu a direção e pegou o Beto. Eu não tinha moto na época. O Cláudio não tinha moto. Só o irmão do Beto, o Cali, e o Felipe que tinham. Então, era uma situação seguinte, mesmo que nós estivéssemos ali numa situação como aquela, criava uma certa inveja com relação ao Beto. O Beto tinha moto, eu não tinha. O Beto era o privilegiado, eu não era. Né? A minha história demorou mais para acontecer. E quando o Beto se foi, eu acho que uma das culpas que atrapalhou foi a inveja que eu senti do Beto por ele ter ganhado antes que eu. Né? Eu acho que é uma coisa inconsciente isso. Inconsciente. Né? Eu não sabia por quê, mas me incomodava. Uhum. Né? Então, eu acho que passa essa questão da culpa por questões inconscientes mesmo. Né? Como é que eu vou suportar isso? Como é que eu suportava ele estar bem e eu não estar bem? E depois, como é que eu suportava eu estar vivo e ele estar morto? E como é que você suportava cada vez que você ia sair, alguém virava e falava, lembra do Beto, hein? Ou seja, ele continuou vivo na sua existência cada vez que você pegou uma morte. E sonhar com Beto, que agora eu vou dar uma de José do Egito, né? Você deve ter sonhado com Beto muitas vezes, né?
Pois é, ter sonhar, então, mas era isso mesmo, era sair de casa, era minha mãe fala assim, olha, não vai abusar, olha o que aconteceu com o Beto, meu pai também, Paulo, presta atenção, olha o que aconteceu com o Beto, não quero passar pela mesma situação, tanto sofrimento para tantos. Aí acaba, só um minutinho, deixa eu colocar tirar o mundo. Acaba que o Beto vira um fantasma, né? E eu acho muito interessante essa ideia de que a gente tem que tem que conseguir sepultar as pessoas que falecem, né? Que é sempre difícil a gente não ter mais essa convivência, não, enfim, gera todas essas culpas, mas dependendo do jeito que você interpreta o que aconteceu, isso vai gerar maior ou menor sofrimento, né? E se você realmente conseguir deixar para trás, enfim, sepultar mesmo a pessoa que faleceu, sem ficar se sentindo responsável por essa morte, ou se sentindo que deve viver mal, viver sempre num desprazer, porque o outro morreu. Eu acho isso muito importante, né? Em resumo, eu diria assim, né? Por mais difícil que uma situação possa ser, ela vai ser, a intensidade do sofrimento vai mudar muito conforme o que você faz com ele, ou as ideias e as interpretações e as explicações que você tem a respeito dele, né? Mas então, tem esta coisa, né? Quer dizer, se a família pegou, né? Pode ter aquele olhar crítico, né? Você que trouxe o vírus, né? Você que é responsável por essa. Então, Marcelo e Francisco, é uma coisa muito interessante, essa coisa assim, eu lembrar desse momento da vida. Eu silenciei o microfone dela. Pode falar, que não vai dar o microfone. Espera aí. Posso falar? Pode falar. Não, liga o microfone. Você agora desligou. É difícil conviver com a escolha de estar vivo, cara. Uhum. Era complicado ver o Beto morto na palavra do meu pai, na palavra dos meus tios, na palavra dos meus primos. Uhum. Né? Ter sentido, né? Essa questão que é natural entre cada um de nós. Um se dá bem num emprego, outro se dá bem no outro, um se dá bem porque faz uma música, outro se dá bem porque faz uma poesia. Né? É difícil a gente lidar com a questão da inveja, de ver o outro bem. E como é difícil, depois que a gente passa pela situação inversa, de perder o outro, como que foi difícil me dar conta de que aquilo que eu queria, hoje só eu tenho e ele não tem mais. Uhum. E não era mais ter a moto, ele não tem mais a vida. Uhum. Então, estão me ouvindo, gente? Tá, né? Porque a minha internet aqui está muito ruim, tá chovendo muito aqui, graças a Deus, né? Está chovendo. Não reclamo, porque está muito, né? Muito calor e também está muito seco o ar. Mas eu queria comunicar à comunidade, eu tenho avisado a comunidade durante essa semana inteira da nossa conversa com o Paulo Taranto e a Suzane. O Paulo sem a Suzane não é mais o Paulo, viu? Já queria falar sobre isso, tá bom? Então, para mim, só existe Paulo e Suzane, tá? Então, e a gente estava conversando sobre isso. Eu fiz um curso na Sociedade Brasileira de Psicanálise, acho que tem uns 2 ou 3 anos atrás, sobre família. E eu li um texto sobre o irmão que sobrevivia à morte dos irmãos. Eu mandei o texto para o Paulo. O Paulo deve ter lido. Né? Então, o irmão sobrevivente. Mas eu achava interessante que, em determinado momento do texto, o texto chamava o irmão de sobremorrente. Ou seja, é o irmão que sobrevive, não é? Porém, ele tem as expectativas, ele carrega nele, ou seja, mas isso tudo é inconsciente, óbvio. Os nossos processos
como diz Paulina Sinrotti, a nossa supervisora, a gente é mais inconsciente do que consciente o tempo todo, né? Se a gente fosse consciente o tempo todo, a gente seria louco. Então, os processos inconscientes, ou seja, nessa inconsciência a gente carrega o irmão que sobrevive em nós, ou seja, as expectativas, os medos, as angústias. Então, esse primo que você carregou dentro de você, eu tenho outros. Por exemplo, quero contar uma coisa minha, que a comunidade já sabe. Essa semana eu chorei muito por conta de um padre, graças a Deus, os dois já saíram da UTI, os dois. Tem um padre que estava entubado há 30 dias. E aí fico perguntando assim, por que ele e eu não? A música da Paula Toller, né? Não é do Kid de Abelha. Por que não eu? Por que não Por que não eu? Por que não eu? Por que não eu, né? Ou seja, eu estou trabalhando já faz um ano, a comunidade sabe disso, aí trabalhando e me encontrando com pessoas e tal. E, assim, ele perdeu a fala, por enquanto. Ele perdeu os movimentos das mãos e das pernas. Ele vai ter que aprender a ser adulto de novo, né? Então, ou seja, qual a diferença dele e de mim? Não é? Ele estava numa situação que eu também estou, que é de frente. Então, ou seja, o irmão sobremorrente. Por que eu sobrevivi? Graças a Deus, eles não morreram, mas assim, por que eu sobrevivi e ele não? Ele pegou a doença e eu não peguei. Por que a doença dele é mais forte do que a minha? Isso vale para tudo, não é, Paulo? O que você acha? Sim. O sobremorrente não é só o sobreviver porque ele não eu. O sobremorrente, ele deixa claro que as pessoas que sobrevivem se sentem obrigadas a compensar o espaço deixado pelos outros. Exato. Que esse é o sobremorrente. Eu tenho que dar conta do que era dele, né? Quer dizer... Exato. Assim, por que eu sou privilegiado e o outro não, entre aspas, né? Então, ou seja, as pessoas se perguntam isso. O Marcelo falou assim, olha, eu quero que você entre na live hoje como padre, não como psicanalista. Eu falei, não, o padre é o Paulo. Está confundindo a pessoa. Porque isso tem sido muita coisa assim. Por que Deus fez isso comigo? Não, a culpa é de Deus, né? Não, eu. Pessoas que foram internadas, que é o outro lado, além do sobrevivente, o cara que foi internado, foi entubado, ele viu o horror da UTI, e consegue salvar vendo muita gente sair dali morto. É uma situação... imagino que profundamente traumática, né? E eu tenho a pergunta para o Paulo e para a Suzane, os dois, não é? Por que eu e não o outro? Tão simples de responder, não é? Muito simples. Então, eu acho tão difícil ter sido o escolhido por Deus. Porque o que fica na cabeça da gente é isso. Deus escolheu a mim para sobreviver e não ao outro. Né? E como é que eu sobrevivo com a falta do outro? Como é que eu fico nesse lugar de quem está aqui e sendo lembrado o tempo inteiro que eu só estou... É como se eu só estivesse aqui e houvesse uma troca, porque o outro se foi. Né? Então, essa é uma questão interessante de observar. Porque é uma forma da gente pensar meio biruta. Porque não foi feita uma escolha desse jeito. Ninguém chegou e falou assim, Deus não sentou diante de nós e falou assim, olha, o Beto morre, o Paulo ganha a moto depois acontece aquilo. Não foi assim. Foram uma série de questões da vida que aconteceram. Como aquele que pega Covid... branda, outro pega Covid mais séria, outro é entubado e volta, outro é entubado e não volta. Né? Essa pseudo-escolha que a gente se acusa é que é difícil de suportar. Né?
Tá. Eu diria que tem também uma questão assim importante que atrapalha muito nesse momento do luto, ou de você sobreviver, ter adoecido e sobreviver, ou de ter parentes que que adoeceram e não sobreviveram. Eu acho que uma das questões é a sensação que a gente estaria na nossa mão nisso, né? Que a gente é uma falsa ilusão que a gente tem esse poder. Né? Se eu tivesse feito diferente, se eu tivesse sido uma pessoa melhor, ou se eu tivesse, enfim, impedido essa pessoa de fazer certas coisas. Então, assim, é um sofrimento por vamos dizer, uma dita impotência, mas na verdade é uma grande potência, assim, uma aspiração a poder, vamos dizer, controlar o destino, o seu e do outro. Mas a gente não controla isso, não. Então, vamos dizer, se a gente conseguir diminuir, se ver com menos poder, vamos dizer, pretensamente com menos poder, a gente sofreria menos. Eu diria menos impotente, né? Exato. Isso tudo que a gente coloca em nome de Deus, muitas vezes é o pensamento da gente mesmo, né? Se eu fosse Deus, faria isso. Eu quero entender por que Deus. Vamos sair um pouco da onipotência e vamos trabalhar assim a potência. O que eu posso fazer? Eu posso me preservar, eu posso. Voltou? A potência é real, né, Marcelo? A potência é real. Tudo bem, padre? Padre, resolveu aí? A chuva está forte lá. Resolveu? Tudo bem? Assim, tá. Nossa, tá muito forte aqui, muito forte. Mas tudo bem. Estou ouvindo. Eu queria só dizer que tem vários terapeutas do projeto que estão assistindo. Por favor, mandem seus comentários, seus pareceres. A gente pode pôr pouca gente no vídeo, mas as mensagens a gente vai entrando e da comunidade, comentários e perguntas. Né? Não, assim, eu não sei se vocês comentaram agora, mas eu gostaria. Posso fazer um comentário? Sim, por favor. Posso? Tá. Não, assim, a gente teve, né? Eu tô. Bem, Paulo, quando você me encontrar, você não vai me conhecer mais, você viu que eu já estou todo branco mais que você, né? Parecendo um urso polar. Mas é o seguinte, aqui na comunidade, nós tivemos muitos casos. Assim, nós tivemos pessoas, Paulo e Suzane, claro, né? Tivemos muitas pessoas que morreram. O pai, a mãe, os irmãos, e a pessoa ficou sozinha com a família constituída, não mais a família parental. Entendeu? E aí a pessoa vem perguntando por que eu sobrevivi. Aí me lembrei, por isso a conversa, né, que a gente está puxando agora, né? No texto, acho que vocês leram, que, por exemplo, um dos maiores psicóticos e... Não é psicótico só, né? Psicopata mesmo. Perverso, louco. Na humanidade, perverso, louco, chamado Hitler, ele perdeu 4 irmãos. E ele era o sobremorrente. Então, ou seja, mas você tem do outro lado, aí eu vou puxar a questão da pulsão de morte, pulsão de vida, eu estou puxando nisso. Tá? Eu acho que a quantidade de pulsão de morte, pulsão de vida, também determina isso. Você tem muita gente como ele que puxa a pulsão de morte, ou seja, a perversidade e outras questões. Né? Sadismo, a obsessão. O sadismo, a inveja, enfim, um monte de coisa. Né? Mas você também tem o cara que nem, por exemplo, que é o órfão, nasceu na favela, como eu, não sou órfão não, mas nasci na favela, e tem outros casos, por exemplo, como Joelmil Betting, não sei se vocês sabem, mas Joelmil Betting, ele era órfão, ele foi criado no orfanato, né, do padre, não vou me lembrar agora, mas é um padre lá que ele chamava de padrinho, no interior de São Paulo, e ele se tornou o Joelmil Betting, que todo mundo sabe, não precisa dizer quem ele era, né? Ou seja, criou ele, a esposa tem até hoje uma instituição na favela do Paranapanema, aqui na Zona Sul, né? E que cuida de pessoas desabrigadas, pessoas em situações difíceis. Então, ou seja,
não queria puxar a teoria, mas assim, falando da teoria, pulsão de morte, pulsão de vida, o quanto há de vida, o quanto há de morte, o quanto há de ódio, o quanto há de inveja, o quanto há de amor no outro, faz diferença? Paulo e Suzane. Faz. Eu acho que tem uma questão interessante ligada a isso, que é o seguinte: a gente carrega um pouco dessa fantasia infantil de onipotência. Outra Deixa eu bondade só parar sua. aqui para carregar. De onipotência. Por outro lado, né, Um pouco dessa questão é bondade. então, assim, da onipotência, a gente tem um jogo clássico de nos jogarmos para a impotência, que é o corolário da onipotência, é a persecutoriedade e a sensação de que nós somos fragérrimos, nós não temos capacidade de nada. E aí dá para a gente levantar uma questão que eu acho que é aquilo que, no fundo, faz a gente sobreviver, é a potência real. É aquilo que cada um pode fazer consigo. Então, nós nascemos com um cadinho de pulsão de vida e um cadinho de pulsão de morte. Eros e Thanatos. Né? Eu acho que a gente tem condições aí de lidar, né? O exemplo da pandemia é isso. Existe uma série de coisas que se fala, tem os negacionistas, tem de tudo, mas tem algumas questões que são de fórum íntimo e de deliberação individual. Até aonde eu me cubro, eu me cuido, eu me preservo, e aonde que eu posso tentar fazer alguma coisa que me deixe um pouco mais solto. Né? Então, assim, o que eu posso e o que eu não posso? O que eu sustento e o que eu não sustento? O que eu banco e o que eu não banco? Né? O sofrimento, nesse ano e pouco que nós estamos, cerceados, isolados, sem afeto, né? É uma sensação de empobrecimento afetivo muito grande. É uma sensação de carência muito grande. Eu vou pegar um exemplo. Eu saí de São Paulo, fui para minha fazenda no interior, estou morando na fazenda há um ano. Tem um lado delicioso, gostoso, do gado, do queijo, da cachaça, de morar na Serra da Mantiqueira, um lugar maravilhoso, etc, etc. Mas é uma aridez emocional muito grande. Ficar longe da minha mulher, ficar longe dos meus filhos, ficar longe dos meus amigos, ficar longe da rotina que eu tinha em São Paulo. Mas tudo isso por quê? Por amor ao próximo. Por amor ao próximo, eu tenho que ficar longe, eu tenho que ficar distante, eu tenho que me preservar, para eu não fazer o delivery do vírus. Né? Então, toda essa aridez, tudo isso que nós estamos passando, é por amor à vida, por amor ao próximo, por amor àqueles que a gente quer bem. Né? Isso é a potência real. Fala, Francisco. Não, isso que você está falando é muito importante, porque é o seguinte, eu estou sendo muito criticado, porque, assim, o seu governador e o meu governador, o homem da calça apertada, falei, tô leve, ele falou o seguinte, a gente adora fazer piada com essas coisas. Então, ele falou que está liberado, agora, sexta-feira, ontem, que está liberado 25% das igrejas. Eu falei, olha, eu tinha uma programação, porque ele já tinha avisado na semana passada, que não estava liberado as igrejas. E outra coisa, a minha paróquia tem muitos idosos, e tem eu, né, que estou aqui trabalhando desde o ano passado, na pandemia. E eu não vou abrir a igreja, não vou. Vai ficar fechada, e eu vou fazer missa online. E aí estou sendo muito criticado por isso. E estou sendo criticado porque, nesse momento, eu entendo, no meu entendimento, que eu estou tendo sanidade mental. Ou seja, eu não vou abrir a igreja, porque a igreja já semi-aberta, como a gente está aqui, de vez em quando aparece um idoso, uma idosa, tal. Aí chega uma senhora aqui na secretaria e falou assim, esse padre, ele não acredita em Deus, não, né? Aí a secretária falou, por quê? Não, porque ele é muito covarde. Não acredita em Deus, não é? Aí a secretária falou assim para ela, né, para essa senhora, falou assim, mas por que a senhora tem essa... a minha secretária é fora da casinha,
eu acho que eu tenho a secretária que eu mereço, né? É uma pessoa que eu amo muito. E ela falou assim, mas por que a senhora tem essa teoria, né? Perguntou para ela. Falou assim, não, porque quem acredita em Deus não tem medo de pandemia e de vírus, não. Gente, morreram mais de 100 padres no Brasil, morreram mais de quase 20 bispos no Brasil, ou seja, eram pessoas que não tinham fé, eram pessoas que não eram de Deus. Como é que é esse negócio? Pois é. Pois é, leva mesmo. Porque a questão, Deus deu a vida para que cada um cuide muito bem da sua. Se a gente não cuidar muito bem da nossa vida... Vamos dar um gato para cada um, porque aí a pessoa tem 7 vidas para tomar conta e deixar de estar Gente, só para relembrar essa questão, Deus deu a vida, né, para que cada um cuide bem da sua, cuide bem daquelas pessoas que a gente ama, daquelas pessoas que a gente quer bem, né? É isso, é a potência real. Deus deu condições, vamos fazer aquilo que nos cabe. Fala, Marcelo. Não, é aí que está. É para que cada um cuide bem da sua e tenha consciência do outro também. Né? O que a gente está vendo, né? Não estamos aqui discutindo política, mas tem muitos países que conseguiram resolver através do isolamento, através de lockdowns, de vacina, né? Que não crescesse tanto. Né? Quando a gente está aqui, temos que ter essa consciência, né? 1/3 das pessoas que tomaram a primeira dose não foram tomar a segunda, quer dizer, não estão cuidando bem de si. Né? Eu acho que tem essa responsabilidade que a gente não pode se furtar. Já estão chegando perguntas, a Suzane tocou num tema, Suzane, que eu queria devolver. Eu sei que você é psiquiatra, atende no consultório e não dentro de um hospital. Né? E você falou que a pessoa não escolhe, né? Mas hoje em dia nós estamos tendo médicos que têm que escolher para quem que dá oxigênio, quem que intuba, os recursos estão muito pequenos. Né? Como é que o médico decide isso? Tem um critério? Como é que isso acontece dentro de uma UTI? Olha, isso deve ser uma coisa extremamente difícil, né? Que eu, por sinal, não gostaria de ter que desempenhar esse papel. Né? Assim, parece-me que se usam alguns critérios, vamos dizer, se usam alguns critérios, por exemplo, o mais jovem, o que tem mais chance de sobreviver, mas é uma situação muito dramática, né? Eu tenho ouvido assim relatos de que os profissionais de saúde em geral estão muito adoecidos, né? E uma das situações é essa, porque são poucos profissionais, são profissionais insuficientes, aparelhos insuficientes, agora medicações insuficientes. Então fica uma situação, se já é difícil, agora, se normalmente já é difícil, agora está mais difícil ainda, né? E então é muito complicado. Eu não gostaria de estar nesse... Mas mesmo assim, né, eu acho que tem sempre uma coisa que eu acho importante a gente pensar, eu pelo menos penso assim, né, que há tanta coisa que a gente não entende e não controla, tão poucas coisas a gente entende e controla e tem mesmo condições de, vamos dizer, decidir, são tão nosso poder é tão pequeno, né, que eu acho que isso pode dar um alívio a gente pensar que não está na mão da gente isso, né? Mesmo na hora de escolher quem é que vai para a UTI, quem não vai, quem é que vai para um respirador, quem não vai, não é só a nossa decisão que está ali, né? É claro, tem a decisão, mas tem todo um contexto, né? É uma sequência de decisões, foram N decisões que fizeram com que a situação se colocasse daquela maneira. Né? Quando o Paulo fala, por exemplo, desse primo que ele perdeu numa moto, várias coisas concorreram para que aquele caminhão perdesse a direção e batesse naquela moto, daquela pessoa, naquele momento, que caísse de alguma maneira, que morresse. É uma sucessão. Né? Eu sempre penso nisso quando eu penso, por exemplo, nas questões de erro médico. Né? Um erro, dificilmente, vai tirar a vida de uma pessoa. Né? Tem que ser uma sequência de vários, ou
erros ou acertos ou situações, né? É um conjunto de situações que não está na mão de um só, ou não está na mão da pessoa. Eu tenho ouvido muitas pessoas falarem agora assim, por exemplo, se eu tivesse levado meu parente que morreu antes ao hospital, se aquele dia eu tivesse obrigado meu parente a usar máscara, se aquele dia eu tivesse... que são tantos fatores que, vamos dizer, que concorrem para que aquela coisa aconteça daquela maneira. Suzane, desculpa, Marcelo, posso falar? Pode, claro. Claro. O que você está falando me passa pela cabeça do padre. O Marcelo pediu para eu não ser padre agora, eu falei que o padre é o Paulo, mas o Paulo é padre de uma freira só. Eu tenho várias freiras. Uma freira só. Exatamente. Então, eu tenho que falar agora. Que a gente escuta as pessoas fazerem várias perguntas e a gente não tem resposta. Não é? O médico também não tem resposta, porque o médico é humano. O enfermeiro não tem resposta. O psicanalista não tem resposta. Quem tem resposta para tudo? O pai e a mãe não tem resposta para tudo. Somos humanos. A gente, assim, a pessoa pergunta, fala assim, tá bom, então calma, deixa eu tentar me ver aqui comigo mesmo, dentro de mim, né? Não, Paulo? E ver dentro de mim, ver se eu acho a pergunta dentro de mim. Então, as pessoas idealizam o psicanalista, idealizam o padre, idealizam o médico, idealizam, né, o papa, idealiza todo mundo. E a gente está aprendendo nessa pandemia que nós somos impotentes e não onipotentes. Tá. Acho que legal. Para a gente poder ir para as perguntas das pessoas, eu acho que a gente pode ver essa primeira parte que a gente conversou, que todos nós temos um lado infantil, né, que quer ser onipotente, que acha que tem explicação para tudo, que acha que pode resolver tudo. Cada vez que a gente se vê onipotente, a gente acaba enxergando a nossa impotência, né? Ou seja, podemos ser potentes. Se eu sobreviver, eu tenho alguma coisa que eu posso fazer, né? Perdi alguma coisa, eu posso enterrar as pessoas, guardar as lembranças, os aprendizados, mas eu não tenho que substituir ninguém. Eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que ficar atento, né? Cada um tem a sua vida, né, Paulo? Como é que Deus te deu a vida para você cuidar dela, para você cuidar da sua vida. Não, o Mário do Nadio falou assim, padre, cuidado. De repente, alguém te dá 7 gatos, né? Para a cura da Covid. Porque eu fiz a brincadeira com gato. Sim. Mas quem quer tomar conta da vida dos outros, pega um gato e tem 7 vidas. Vamos lá. Vamos lá. Aí o que Jesus... Aí é o que Jesus disse, né? Se você pecou, perdoa 7 vezes 7, ou seja, 49 vezes, né? Legal. Paulo, a Simone coloca aqui, né? Deixa eu colocar você na tela. Paulo disse uma coisa que bateu fundo. Como eu sobrevivo sem o outro? Isso parece quase impossível em certos casos. Então, me faz lembrar, ou me fez lembrar, aqueles casos enquanto a gente está apaixonado. A vida está linda, maravilhosa, tudo rodando. Bem, quando por algum motivo há uma cisão, há uma separação, há um distanciamento, parece que o outro levou a vida que nós tínhamos embora. Como se nós tivéssemos ficado esvaziados. Como se nós tivéssemos ficado sem cobertura, sem cuidado, sem amor. A sensação de abandono, a sensação de ficar ímpar. Né? É difícil mesmo. É difícil. É difícil. Agora, o difícil pode ser mais ou menos difícil a partir do momento, vamos dizer, dependendo de como você vê isso.
né? Então, Por exemplo, você já vai ter que sofrer a falta do outro, mas se você se sentir responsável pela morte do outro, ou se sentir responsável por fazer o que o outro deveria fazer, né? Isso vai transformar, além das saudades, da falta que a pessoa faz, ainda vai ter muitos outros sofrimentos, né? Então, isso que eu acho muito importante, que eu acho que entra a ajuda de um profissional de saúde mental no luto. Ajudar a pessoa a sofrer, vamos dizer, o essencialmente necessário, aquele sofrimento do qual você não pode escapar, que é a perda do outro, que é as saudades. Esse é um sofrimento que não dá para escapar. Agora, tem outros muitos que às vezes são a grande maioria do sofrimento, que são os sofrimentos que a gente pode relativizar, que a gente pode pensar, que a gente pode até mesmo, vamos dizer, conseguir combater. Eu queria, talvez, pegar o Paulo aí, que o Francisco também, que eu gosto muito do livro da Melanie Klein, a coisa do amor, ódio, culpa e reparação. Vale a pena a culpa se você tem a possibilidade de reparar. Senão você fica travado numa culpa e você não pode fazer nada e daí fica aprofundando na impotência, né? Então, o seu microfone, Paulo. Então, a culpa onipotente é arrasadora, né? Pegando um pouquinho da teoria, assim, é aquela história, né? Um super-eu que vai te escravizar e vai te destruir. Né? Uma culpa desproporcional e irrealista. Você não decidiu passar o vírus e não decidiu que o outro morra, né? Quer dizer, isso é uma coisa para a gente ter claro. O padre queria falar? Fala, Francisco. Não, eu acho que o Paulo está falando, assim, como a minha mãe, né? Ou seja, como Bion diz, né? Ou seja, para existir uma mente tem que ter outra mente. O Paulo agora foi minha mente, ou seja, traduziu aquilo que eu queria dizer, né? Ou seja, eu dizia isso hoje num atendimento. Ninguém é culpado por nada, porque nós somos muito mais inconscientes do que conscientes. Então, ou seja, na igreja, agora, engraçado, Marcelo, você tem um negócio aí que eu queria dizer que eu não ia falar como padre, mas você cantou a bola. Que eu... padre. Mas chega você cantou a bola e dessas coisas difíceis. Padre, e quando chega perto dessas coisas difíceis, até ateu põe Deus. Então, na verdade é o seguinte, o que é pecado para a igreja? Pecado para a igreja é aquilo que é consciente. Ou seja, aquilo que você faz porque você quis fazer. Por intenção e de gesto. Exato. E você sabia o que você estava fazendo. Fora disso, não é pecado. Então, ou seja... Vou pegar esse vírus e vou transmitir para o papai. Não, então... Não, agora sim, aquela molequinho, tal, vai pra balada, sabendo que vai pra balada, e que sabe que vai estar sem máscara, vai beber no copo do outro, tal, tá sabendo o que tá fazendo, né, gente? Eu, com 17 anos, eu já estava no seminário, 17 anos, meu pai e minha mãe já tinham meu irmão, né? Então, peraí, calma, a coisa não é tão simples assim, ou seja, com 17 anos a gente já sabe o que a gente quer da vida. Mas tem essa questão, ou seja, a questão inconsciente, eu acho, que é o que a gente está lidando aqui. Que não há culpa. A culpa é inconsciente, eu acho que é o que a gente está conversando aqui. E essa culpa inconsciente, ela é muito pior do que a culpa consciente, porque quando você tem uma culpa consciente, você tenta reparação. Ou seja, imagina que eu fiz mal para o Paulo, eu chego lá para o Paulo e falo, Paulo, ia falar um palavrão agora, mas vou falar mesmo assim. Porra, Paulo, desculpa, tá? Fiz aí um negócio que não foi legal contigo. Isso é consciente. Agora, a culpa inconsciente é o seguinte, você fica um cachorro correndo atrás do rabo, não é? Ou seja, e aí fica uma coisa muito dolorosa, muito dolorida.
e muito doída, que nem dizia minha avó do interior. Muito doída, não é? Ou seja, e aquilo que é muito doído não é pensado, não é sonhado, não é elaborado e nem repensado. Não sei o que aí o Paulo acha e a Suzane também. Uhum. Liga o microfone, quem for falar. Vocês estão com o microfone desligado. Fala, Ele me cutucou aqui, jogou para mim. Não sei, Paulo. Eu acho que sempre essa questão, assim, eu sempre penso no sofrimento, vamos dizer, essa culpa real, essa culpa que você pode tentar reparar, seria, vamos dizer, a parte, o que eu chamaria de um sofrimento, é o sofrimento inerente à situação. Então, por exemplo, vamos supor uma situação que eu tenho usado bastante como exemplo, né? Eu, há um tempo atrás, fui ao mercado, já era pandemia, então, era o começo da pandemia, então ir ao mercado já gera uma culpa, será que eu preciso mesmo ir ao mercado? Será que eu estou mesmo precisando ir? E aí eu fui ao mercado e um caminhão, enquanto eu estava fazendo as compras, um caminhão de entrega no supermercado, mas assim, acabou com a traseira do meu carro, né? Fazendo uma manobra, acabou com a traseira do meu carro. Eu tive que lidar com essa situação do acidente, dos danos materiais, de ficar sem o carro. Essa já foi uma coisa dolorida, vamos dizer. Se eu ficasse ainda por cima ajuntando uma culpa de por que é que eu fui ao supermercado, por que é que eu não me virei sem isso, por que é que eu tinha que ir lá comprar, eu lembro até que eu estava comprando mostarda na hora que me chamaram, porque tinham batido no meu carro. Quer dizer, assim, uma parte, vamos dizer, uma parte é um sofrimento real que não dá para fugir. E todo um monte de outros que eu poderia ter ajuntado a isso, dá para não ajuntar, né? Então, assim, eu penso sempre isso, né? Vamos tentar ajudar o paciente, ajudar a si mesmo e ao paciente, tentar diferenciar o que dá para evitar e o que não dá para evitar. Eu acho que agora é a vez do Paulo. O Paulo não falou ainda. Não, ele passou a bola para a Suzana. Agora, peraí, pego de volta. É o seguinte, essa questão é muito delicada mesmo, porque se você for olhar, né, a Suzana estava colocando, igual aquela situação, a gente também tem um outro lado que a gente também precisa se perdoar. Né? A gente precisa ter uma boa mãe generosa, acolhedora dentro de nós, que nos perdoa. E não que nos ataque. Ter um bom pai dentro de nós que nos pegue no colo e diga, filho, aconteceu. Você não fez, como deixou muito claro aqui, não houve intenção e gesto. Se há intenção e gesto, é consciente. Né? E muitas vezes a gente carrega culpas onipotentes e a gente não se perdoa. A gente não se perdoa de ser humano. A gente não se perdoa de ser falho. A gente não se perdoa de ser aquele que está vivendo enclausurado porque o minúsculo ser colocou todo mundo numa situação de joelhos. Né? Nos recoloca numa outra posição. Né? Nós estamos e podemos fazer com a nossa potência real, com a nossa capacidade de discernir até onde eu vou e até onde eu não vou, mas tem uma coisa que foge ao controle. É da biologia, é de uma ordem de grandeza maior do que tudo. Lógico que tem alguma coisa que a gente pode fazer, e sempre pode, mas tem algumas coisas que fogem ao nosso controle. Sempre. É de uma outra ordem de grandeza. Aliás, a nossa supervisora, a Paulina, ela fala assim, sempre que você pensa em controle, é uma ilusão. Se a gente fala de controle, nós estamos falando de ilusão quando a gente está falando de ser humano. Gente, eu vou correr nas perguntas aqui,
Vamos lá. Alexandre, eu não vou colocar a sua pergunta, que você coloca genética, teoria espiritualista, evolução das espécies. Se a gente abrir tanto assunto assim, a gente não sai daqui. Eu, por exemplo, nem sei falar sobre isso, por exemplo. Assim, o pessoal fala assim, padre, tem uma teoria espiritualista. Eu falei, que legal, né? A Fabiana não sei falar sobre o assunto. Está sendo criticado por estar cuidando do seu rebanho, então que venham as críticas. Vidas importam. Agora, Dolores é uma parceira que sempre traz temas interessantes também. Olha lá, para quem que é essa? Apesar de tantos óbitos, por que ocorreram muitos? Óbitos que ocorreram, muitos negam a veracidade das notícias e não se preservam. O que pode explicar esse negacionismo coletivo, mesmo com tantas notícias e dados que comprovam isso? Posso falar? Quem pega? Vai lá. Fala, Francisco. Eu posso jogar bola aí para os meus amigos, meus colegas aí. É assim, a negação, ela é uma defesa do ego, inconsciente, tá? Porém, quando se torna uma defesa, quando se torna muito frequente, ela já se torna consciente. Então, ou seja, vou falar do pecado agora como padre. Ou seja, quando você não tem consciência, não há pecado. Quando você tem consciência, há o pecado. E o que é o pecado para a igreja? É quando você faz mal para você e para o outro. Então, ou seja, o negacionismo, hoje, ele é um pecado coletivo, social. E ele está matando a gente. Quem está nos matando, quase 4.000 pessoas por dia, é o negacionismo. Porque se não fosse negado antes, teríamos vacina, não é, doutora? Sim. Não é? Calma, É. só um pouquinho, não terminei ainda não, ainda de falar a minha teoria. Então, ou seja, todo mundo sabia que se a gente não se vacinasse, todo mundo sabe disso, que o Brasil é o país campeão em vacinação, né? Se você não se vacina, você não tem a imunização completa, né, da população. Então, ou seja, se você não tem a vacinação do jeito que tem que ser, você não vai ter imunização, claro. Doutora, tô certo ou tô errado? Que nem o senhorzinho Malta. Tô certo ou tô errado? Está sem microfone. Eu acho que está certo. Eu acionei agora. Então, eu acho que está certo, mas eu sempre me pego nessa coisa do multifator. A vacina é uma, o negacionismo é um, mas as coisas são muito amplas, né? Eu acho que o Brasil realmente está indo muito mal na condução dessa pandemia, mas mesmo países mais desenvolvidos, com mais recursos, com maior igualdade social e com um número menor, uma população menor, mesmo muitos desses países também estão patinando, né? Assim, então eu acho que é uma situação, eu acho que é o que o Paulo falou, né? Esse vírus e essa pandemia veio questionar toda essa nossa, vamos dizer, veio mexer com esse jeito do ser humano de achar que é grande coisa. A gente não é grande coisa. Gente, eu quero fazer uma colocação, que é o seguinte: eu acho que os birutas, a negação, não há dúvida nenhuma, como foi colocado aí, a negação é uma defesa. O negacionismo é uma aberração. Os malucos sempre existiram, os fundamentalistas sempre existiram. Põe bomba amarrada no corpo e mata os outros. Acabou de acontecer nos Estados Unidos um cara que foi lá e metralhou um monte de gente. Sim. Tá certo? Os dois birutas que pegaram 2 aeronaves lotadas de passageiros e se chocou contra as Torres Gêmeas.
Os malucos, os fanáticos, esses a gente tem que se afastar. Esses a gente tem que tentar arrumar formas possíveis, se é que elas existam, para minimizar os estragos. Essa gente inconsequente, essa gente fora da realidade, eu acho que sempre existiu e sempre vai existir. Né? Ainda bem que nós temos, tá certo, uma utopia, uma esperança, uma vacina, tá certo? E nós vamos ter que lutar contra os malucos. Nós vamos ter que lutar contra aqueles e tentar sensibilizar. Aquele indivíduo que não tem, que nega a ciência, está na Idade Média, nega a tecnologia, nega todas as condições que nós conquistamos ao longo dos últimos anos, eu acho que é alguém muito perturbado. Né? Se tivesse perguntado, eu li um post há um tempo atrás, se tivesse colocado uma mãe no Ministério da Saúde, estaria todo mundo limpinho, todo mundo comido, todo mundo vacinado e todo mundo pronto para sair. Você entendeu? Aí fizeram o que fizeram. É lamentável. É lamentável. Bom, Paulo, você levantou um tema agora que é para a gente ver como é que está a nossa mente. Né? Quando teve o atentado das Torres Gêmeas, que eram 2 pilotos que jogaram as torres, né? Morreram 3.000 pessoas e o trauma mundial. Hoje, nós, no Brasil, somente estamos tendo mais de 3.000 mortes por dia. Nós estamos tendo uma torre gêmea por dia. E tem gente que não acredita, entra no negacionismo que a Dolores levantou, que nós estamos aqui ainda no tema da Dolores, né? E eu quero lembrar que o Paulo, o Francisco e o Mário, que está nos assistindo também, né? Nós fizemos, há 6 anos atrás, um grupo de estudos com o Paulo, onde a gente releu a psicologia das massas do Freud. Puxa vida, faz muito tempo, não? E acho que responde bastante a pergunta da Dolores. Na hora que você entra na massa, você se sente poderoso, você empresta o poder do líder e se sente igual a ele. Isso acontece com torcida de times, isso acontece nas posturas políticas. Né? Fala um pouquinho desta questão da psicologia das massas. Por que as pessoas parecem que enlouquecem e que entram no negacionismo coletivo? Então, é uma coisa interessante, né? Pegando esse gancho, quando o indivíduo vem, por exemplo, de regiões mais longínquas, mais distantes do país, porque ele foi, através do processo de imigração, veio buscar melhores condições de vida e, por exemplo, chegou aqui no estado do Rio ou no estado de São Paulo. Né? Ele perdeu a família, ele perdeu os amigos, ele perdeu os vínculos, ele perdeu as relações. Quando ele chega, ele é a impotência sobre pernas. Está completamente fragilizado e solto. Por que essas pessoas, o mais rápido que podem, tentam se engajar num processo coletivo? Um pouco daquilo que sempre se falou, que a união faz a força. Quando ele se torna um irmão e vai para uma igreja, ele se sente mais forte, ele se sente mais acolhido, ele se sente com relação de pertencimento. De novo, ele refaz os laços afetivos, de novo, ele se sente dentro de uma família, dentro de um grupo, ele se sente importante, ele se sente valorizado, ele sente que pessoas sentem falta dele. Né? Passando um pouco por aí. Que legal. Bom, vamos lá para mais perguntas, né? Lucas, né? Crise de família, ele sempre coloca crise. Então, se você ainda não aprendeu a ressuscitar, fique em casa. Me mandaram o zap na Semana Santa. É bom para refletirmos o nosso comportamento. Ótimo isso. Bom, o Clóvis. Clóvis. Paulo e Suzane, de acordo com o padre. Né?
Aproveitando uma frase poética, nos preparamos para muito e choramos por menos, ou somos despreparados obstinados? Olha, eu sinto que por mais que nós nos preparemos, por mais que nós tomemos consciência das coisas, tudo aquilo que remete à perda, ninguém está preparado. As perdas solapam as nossas estruturas que nos mantêm um pouco mais íntegros e em pé. Né? Perder, né? Nós não fomos treinados para perder, apesar de que a gente vem perdendo desde o útero. Mas parece que a gente não aprende essa lição. Né? A gente tenta sempre negar a perda como uma forma de sobreviver. Vou pegar um exemplo. Estava falando para a Suzane que lá na fazenda tem muita cobra, mas tem muita cobra, mas tem muita cobra. Agora, se eu lembrar que tem cobra, como eu sei que tem, eu não saio de casa e não vou fazer nada. Eu preciso esquecer um pouco que as cobras existem para poder tocar cachaçaria, tocar a fábrica de queijo, mexer com gado, mexer com uma coisa, mexer com outra. Eu acho que a gente nunca está preparado para tudo. Eu acho que a gente nunca está ferramentado para lidar com todas essas situações. Mas a gente precisa lidar um pouco com aquilo que a gente tem condições no dia a dia. Né? Não é fácil as escolhas e o que a vida nos exige. Né? A gente está sempre tentando nos preparar ao máximo, mas a gente se prepara para aquilo que é esperado. Para o inesperado, a gente ajoelha. Antes de passar a palavra para o Francisco, quero dizer que nós estamos hoje meio que batendo recorde de presença ao vivo no bate-papo, né? Porque agora a gente transmite tanto pelo Facebook quanto pelo YouTube, né? Então, nos dois somando, né? Ou seja, este tema é muito importante. Nós estamos esperando uma coisa que a gente não consegue explicar, não tem receita, estamos olhando com um olhar analítico, não de autoajuda, né? Mas obrigado pela companhia e continuem mandando perguntas e comentários. Fala, padre. Não, a minha pergunta e a minha dúvida, na verdade, ou seja, a minha angústia, né? Porque quando você tem uma pergunta, uma dúvida e uma ansiedade, chama angústia. Ou seja, quando você tem um sentimento que você não tem nome, chama-se angústia. Isso. Não, Paulo? É isso, angústia ou dor de existir, né? Ou dor de existir, exatamente. Precisa passar na Suzane e tomar remédio ou não? Então, Marcelo, essa é a minha pergunta. Desculpa. Essa é a minha pergunta. É o seguinte, Suzane e Paulo, a Suzane é psiquiatra e o Paulo é psicanalista, né, ou psicólogo. Vocês têm recebido muitos pacientes com essas angústias, assim, ou seja, com esses medos, com essas coisas que não têm nome? Olha, eu acho que o que a gente mais recebe sempre é o paciente angustiado, né? Quem não tem angústia, não se sente incomodado, uma pessoa que está muito confortável, está muito tranquila, não vai até um consultório de um psicólogo ou de um psiquiatra, né? Então, e nesses momentos em que as pessoas estão mais frustradas, estão mais amedrontadas, estão mais pegas com essa ideia de não serem tão potentes como imaginavam que eram então donas da própria vida e das próprias decisões, eu acho que isso aumenta muito a procura por profissionais da área da saúde mental. Agora, uma coisa que eu acho interessante, que eu mesma, em outros momentos, já me questionei, e que eu vejo alguns pacientes se questionando e trazendo esse questionamento para mim, é quando que uma dor real, vamos dizer, no que um psiquiatra pode ajudar uma pessoa que está vivendo uma dor real, de uma perda, de um luto, né? Isso é uma coisa interessante de pensar mesmo, porque quanto mais compreensível é a dor que a pessoa está vivendo, menos o psiquiatra e as medicações psiquiátricas podem ajudar, né? Tem uma ajuda, então, por exemplo, se a pessoa não está conseguindo dormir, não está conseguindo se alimentar,
pode ter alguma ajuda a medicação psiquiátrica, mas não vai deixar de sofrer, né? Ou mesmo quando a situação está indo muito difícil, a pessoa tentando analisar o que está tornando aquela situação tão difícil, junto com a ajuda de um terapeuta, né? Tentar separar essas culpas e tentar, enfim, separar o sofrimento inerente e essencial e necessário, vamos dizer assim, dos desnecessários. Mesmo quando está muito difícil, mesmo fazendo esse processo, às vezes tem algum benefício o uso de antidepressivo. Né? Algum benefício existe, né? Marcelo, posso fazer a pergunta? Claro, faz. Claro. É o seguinte, nós trabalhamos aqui no projeto, né? Eu nem tenho um rastro. Eu acho que o Paulo pisou em algum lugar e eu estou a quilômetros da distância de onde ele pisou. Tá? Então, assim, eu tenho um entendimento, meu entendimento, de que, às vezes, nós precisamos de um psicanalista que seja psiquiatra. Ou de um psiquiatra que não dope o nosso analisando. Porque senão a gente não consegue analisar. Tem um limite disso ou não? Bom, tem a questão que você estava falando sobre a angústia, né? E que eu falei também, né? Sim. Se a gente tem um remédio, por exemplo, que faz a pessoa ficar despreocupada, tranquila, dopada, sedada, ela deixa de ter angústia e, portanto, também não vai se mobilizar para melhorar, para evoluir, enfim, para pensar a respeito do que está acontecendo. Então, eu acho que é importante, sim, não sedar. Você achou que a minha pergunta foi agressiva ou não? Não achei, não. Eu acho uma pergunta super cabível. Né? Eu acho que é uma pergunta cabível e eu acho que, assim como o medo, assim como a dor física, a dor psíquica, ela tem uma função, né? Ela tem uma função e ela pode servir como uma alavanca para você se desenvolver, para você viver melhor, para você... Enfim, a dor e o medo, eles são... Ai, só um instantinho que entrou uma ligação aqui no meu celular. É um paciente, por sinal. Não, você continua linda, tá? Eu queria te avisar isso, tá? Muito obrigada. Até perdi o raciocínio. Não, mas eu lembrei o que eu ia falar. Porque assim, a dor, o desconforto, a angústia, ela é até necessária. Né? Uma pessoa que não sente dor física, por exemplo, tem algumas situações raríssimas que as pessoas nascem sem condição de sentir dor. Elas vão queimar a mão, por exemplo, destruir. Tem alguns relatos que falam isso, né? Uma criança que não sente dor, ela vai ver uma chama azul do fogo e vai pôr a mão e ficar brincando com aquilo. Então, a dor, ela é uma coisa muito importante, a dor física, assim como a dor emocional, a dor psíquica. Agora, quando ela atinge um estado que acaba paralisando a pessoa, né, acaba sendo uma dor muito intensa, uma angústia muito intensa, às vezes, só completando, padre, eu acho que aí entra a possibilidade de uma ajuda, quer seja de um psicólogo, quer seja de um psiquiatra. O psicólogo no sentido de tentar diminuir, vamos dizer, analisar propriamente dito por que está doendo tanto, e o psiquiatra, às vezes, dando uma medicação para doer um pouco menos. Deixa eu pegar um pouquinho antes aí. Assim, as pessoas às vezes têm medo do psiquiatra de tomar remédio, porque tem medo de ficar dependentes. E, pegando a pergunta do Francisco, né, a gente tem muitas pessoas que melhoram o sintoma tomando remédio, quer dizer, e é importante que as pessoas saibam, o remédio ajuda a eliminar o sintoma, a equilibrar, para permitir que pense. Se a pessoa não está em terapia, ela está só reprimindo aquela angústia. A hora que tira o remédio, a angústia volta, é isso?
Não sei se eu entendi sua pergunta, né? Mas eu acho que, assim, dá muito bem para um psiquiatra e um psicólogo trabalharem juntos, né? Nesse sentido de ver quando a dor está demais, quando aquele sofrimento está só paralisando a pessoa, tirando a energia, tirando até a condição da pessoa fazer um processo analítico, né? Fazer um atendimento terapêutico. Eu vejo o psiquiatra, assim, o psiquiatra e as medicações psiquiátricas como uma coisa mais... vamos dizer, a gente vai lidar com a ponta do iceberg. Aquela coisa que está muito difícil, está muito... a pessoa não está dormindo bem, a pessoa não está se alimentando, a pessoa não está conseguindo trabalhar, enfim, está muito além do razoável, né? Então, o psiquiatra faz esse primeiro recorte, uma coisa assim mais grosseira, e depois o psicólogo vai até ter condição, uma pessoa que não está chorando o tempo inteiro, uma pessoa que está dormindo, que está se alimentando, pode ir ao psicólogo, né? Pode conversar com o psicólogo, e quem não está fazendo, não tem esse básico, não vai conseguir fazer um atendimento psicológico, né? Então, a minha pergunta é uma pergunta assim que eu acho que eu vou deixar vocês dois aí num checkmate. A pergunta é séria. Assim, eu atendi uma pessoa que disse que estava fazendo cutting. Sabe o que é cutting, né? Sim. E aí? É psiquiátrico, psicológico? Dá para fazer Paulo, responda aí. Adorei. Paulo. Então, eu acho que, de uma maneira ou de outra, é importante relembrar o seguinte: os conflitos internos, as lutas entre as nossas instâncias internas, trazem muito sofrimento. E as pessoas vão se desorganizando, né? Aqueles que são mais frágeis se desorganizam com mais facilidade. Aqueles meus pacientes que tomavam medicação, a maioria deles acabaram tendo que mexer um pouquinho mais com as medicações, com seus psiquiatras, porque eles fragilizaram ainda mais com a pandemia. Né? Pegando um pouco por aí. É interessante, então, observar o seguinte: essa angústia absurda, essa aridez afetiva, essa perda tão grande em tantas instâncias da vida, nos consome uma quantidade absurda de energia para esse normal atual fazer com que nós consigamos ficar um pouco mais estáveis. Se fosse brincar com quantidade, né? Vamos supor, se a gente precisasse de 30% da nossa libido para nos manter estáveis, hoje, com a pandemia e com tantas perdas que nós tivemos, acho que a gente consome 50% da nossa libido, da nossa energia, para ficar um pouco melhor. Né? Então, observando por esse lado, eu acho que, igual um caso como esse aí, que acaba se cortando essa coisa toda, eu acho que o se cortar, a psiquiatria tem como ajudar, e a psicologia tem e pode fazer com que esse indivíduo comece a perceber quem que ele está cortando. Que dor é essa que ele está precisando sentir no físico, que ele não suporta no psíquico? Alguma coisa por aí. Gente, o tempo vai, bate-papo, você já viu, né? Nós quatro estamos numa mesa de bar, né? Exatamente. A Eliana mandou uma mensagem para você, viu, Francisco? Adorei a ideia de mãe no Ministério da Saúde. Acho que nem precisa ser mãe. Não, foi o Paulo. Oi? Você ouviu? Sim, mas foi o Paulo que falou. Não. Foi o Paulo que falou? Tá. Depois vem o Mário. Olha que o Mário agora entrou na conversa. Vou jogar para quem? Quem pega essa? O negacionismo é uma disfunção individual e psiquiátrica ou é uma estratégia política de dominação? Cura com remédio ou com educação?
Pelo jeito, ele está se referindo a um negacionista específico, que está fazendo escola. Não, eu acho que junta, né? O negacionista tem 30% da população que está... Gente, hoje tem gente que acredita que o planeta é plano, né? E se tem cabimento uma barbaridade dessa? Mas, repara, não sei, retomando a pergunta, né? É individual ou é possível isso ser um movimento de massa? Como é que pega isso? Olha, eu diria que para ajudar a responder isso, tem um filme que chama-se A Onda. É um filme antigo, tá certo? Muito interessante, que um professor acaba fazendo um experimento com a turma, tá certo? E acaba levando-os a pensar algumas questões ideologicamente que vão mexendo com o comportamento do grupo. Eu acho que o negacionismo, pessoal, enquanto estava saindo do armário, tá certo? Pessoas com outras vertentes sexuais era uma coisa. Depois começou a sair do armário gente que gosta de torturador, gente que gosta de maldade, gente que nega as aberrações que aconteceram no universo, que acha que o nazismo não aconteceu. Olha, gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu acho que tem uma parte que a loucura se torna coletiva quando você tem um líder maluco. A Alemanha se transformou no que se transformou porque ele veio com uma conversa desde 1934, quando ele está construindo o nacionalsocialismo na Alemanha, ele vem construindo uma ideia de mudança, ele vem construindo uma ideia de que a união fazia força e que desmerecer e desqualificar as instituições era o método para se construir um novo Estado. Né? Então, eu acho que tem uma parte que no filme A Onda fica muito claro, você alicia com muita facilidade os malucos. Os malucos estão loucos para ser arrebanhados, para ser conduzidos, pegando a psicologia das massas, a moralidade do grupo é menor que a menor moralidade individual daquele grupo. Então é isso, é uma doença coletiva esse negacionismo. Isso é uma aberração para a humanidade. Já tivemos outros momentos na história da humanidade. Já tivemos Nero, que depois foi em Roma. Já tivemos muitas absurdidades, entendeu? É isso. Nesse artigo que nós estudamos antes do bate-papo, né, que eu acho que é muito legal, que eles analisam, né, a postura do Hitler brigando contra os judeus, justamente porque os alemães se identificam com os judeus. Você tenta destruir o igual. É uma coisa que a gente fica sem saber como reagir a isso, mas é a questão de projeção mesmo, né? As pessoas... Então, Marcelo, o Tratado de Versalhes colocou os alemães, no final da Primeira Guerra Mundial, numa posição muito ruim, muito próxima, falando daquilo que você colocou. Eles foram muito perseguidos, como foram perseguidos os judeus. Eles foram perseguir quem? Perseguir alguém perseguido como eles. É doença, é loucura. Suzane, o Clóvis coloca aqui, o isolamento não faz com que as pessoas vigiem mais as próprias fragilidades? Que as pessoas o quê? Vigiem mais? Isso, as próprias fragilidades? Eu tenho a impressão que as pessoas, o isolamento faz com que a gente fique mais em contato consigo mesmo, né? E esse contato nem sempre é muito amigável, né? Então, não sei se é isso que ele está perguntando, assim, vigiem as próprias fragilidades nesse sentido. Eu acho, tem até uma frase mais ou menos assim que andou circulando na internet que eu acho legal, que é assim, que nem sempre o silêncio é uma boa companhia,
né? Porque ele é muito sincero, vamos dizer. A frase era essa, né? Que o silêncio seria muito sincero. Não sei se é sincero ou não, mas ele faz com que a gente fique mais em contato consigo e, portanto, as dores doem mais, né? As dores, as fragilidades, os conflitos, né? Assim, como as dores físicas doem mais à noite, quando tudo silencia, eu acho que nessa coisa do isolamento, as dores psíquicas estão doendo mais, né? Uhum. Mas aí que tá. Não precisa ter uma capacidade de introspecção, porque tem muita gente que fica do lado e fica mais tomando conta, que o padre falou, né? Fica mais tomando conta da vida dos outros do que da própria vida. Fala, padre, você queria completar? Não, então, a questão da solidão e do estar só é uma questão muito interessante para a gente conversar. Uhum. Solidão e estar só são coisas diferentes. Sim. Ou não? Sim, completamente diferente. Então tá. Então, ou seja, Esse solitário é multidão. Então tá. Nessa pandemia, nós estamos solitários. Por quê? Porque a gente espera um pai, a gente espera uma mãe. Paulo levantou isso. O pai e a mãe da nação, quem é? Ou seja, vou falar mesmo, vou falar agora, né? Me desculpem, vou falar assim. A gente está desacompanhado, a gente está despanhado, desmanhado, ou seja, a gente está órfão. Nós estamos abandonados. Abandonados, ou seja, a gente não tem nenhum pai, nenhuma mãe da nação. Então, ou seja, a gente não sabe quando a gente vai tomar a vacina. Como a gente vai tomar a vacina, por exemplo. Quando a gente é criança, a gente sabe quando a gente vai tomar a vacina. Porque a mãe e o pai da gente levam a gente para tomar a vacina. Então, ou seja, nós estamos acompanhando. Desculpa, o Marcelo falou assim, padre, entra na conversa. Estou na conversa. A questão é essa, Estamos desacompanhados, ou não? Sim. Sim. Gente, eu vejo assim, nós perdemos até a possibilidade de sonhar, que é uma coisa importante. Né? Quando é que eu posso sair de férias? Para onde que eu vou? Como é que eu posso me divertir? Como é que eu... Então, quer dizer, é uma solidão que está ficando... Que antes você tinha esperança, né? Vai passar, até o final do ano melhora, depois da vacina melhora. Né? E cada vez menos a gente consegue tomar decisão e ter sonhos, e ter esperança. Marcelo, a destrutividade, a loucura, né, leva a distopia, leva a falta de utopia, falta de esperança, a falta de poder pensar num futuro melhor. A única esperança, a única possibilidade é a vacina. Se tivesse perguntado se esse sujeitinho que está na presidência da República estivesse passando pela rua, um aluno do ensino médio, perguntava para ele o que combate vírus? Não precisa perguntar para médico, né? É vacina. Exato. Mas o doente mental, o louco, foi contra a vacina. Andou sem máscara, aglomerando, fazendo um monte de barbaridade. Alguém mais quer bater palma? Eu estou batendo palma. É verdade isso. É verdade. Tá bom. Eu quero falar isso, exatamente, Paulo. O que você está falando, eu acho que é o que o Brasil está falando. O pai e a mãe, nós temos o pai e a mãe, assim, psicamente falando, ou seja, mas o nosso pai e nossa mãe, que é a mãe é a pátria e o pai é o presidente. Certo? E como dizia Caetano, eu não quero pátria, quero mátria, quero frátria. Não, estamos acompanhados. A gente não tem mãe, porque não tem mãe, e a gente não tem pai. Estamos desacompanhados. Então, ou seja, eu estou me sentindo sozinho, porque assim, eu tenho 42 anos de idade, talvez tenha a idade de ser filho de vocês,
e do Marcelo, com certeza, que ele é meu pai. Gente, meu filho mais novo fez 38 hoje. Exatamente isso. Então, ou seja, eu estou desacompanhado. Eu quero tomar vacina, porque eu não quero contaminar meus paroquianos. Eu queria tomar vacina, mas estou desacompanhado, porque a gente não tem pai, não tem mãe. Perfeito. Gente, eu estou aqui no limite do nosso tempo e adorando esse papo. Vamos ver as conversas deles. Simone coloca: no meu tempo, minha mãe dizia que os psicólogos, terapeutas, era tudo frescura, psiquiatra era só para gente louco. Hoje temos a noção do quanto necessitamos desses profissionais. Eu quero fazer o seguinte: o projeto Integração, eu vou colocar aqui aí no link o nosso site. Nós estamos atendendo principalmente online, mas se alguém está sentindo esta questão de angústia, de ansiedade, de qualquer coisa, nós temos uma equipe, somos hoje 50 terapeutas. Paulo é um supervisor que está supervisionando os trabalhos dos terapeutas, né? Preenche, tem uma ficha lá. Não fique sozinho, tem alguém para conversar com você. Eu acho que isso é importante a gente indicar para os amigos. Fala, Francisco. Não, eu quero dizer o seguinte, que Marcelo recebeu essa ligação, eu quero ficar extremamente agradecido pela coordenadora do projeto, né, do Arrastão da UBS, que estava preocupada comigo, porque eu não fiz a inscrição que ela tinha pedido, que é a inscrição para tomar a xepa. Eu escrevi você para tomar a xepa. A xepa. A xepa é aquela vacinação que a gente pode tomar. E ela estava preocupada comigo. Ela ligou para o Marcelo, não tinha meu telefone. Então, eu acho muito bacana. Ou seja, entre nós aqui, nós, gente, né? Estamos nos amando. E a paróquia aqui está amando vocês. A gente só não está sendo amado pelo pai e pela mãe. Só isso. Falei, tô leve. Gente, pode me criticar, pode falar mal de mim, mas assim, é isso que está acontecendo. A Ida, outra terapeuta do projeto, traz uma questão. Paulo, vai sobrar para você. O negacionismo pandêmico como retorno recalcado do sintoma social segregacionista. Poderia falar um pouco sobre isso? Trocando em miúdos para a comunidade. O negacionismo que está movendo por todos os lugares é uma forma de manter diferença social, essas coisas? Eu acho que a pergunta é muito mais... É pior. É pior? Não, é muito mais pior, que nem diria o outro. Assim, retorno recalcado, ou seja, tem alguma coisa que está lá dentro, está recalcada, e que voltou, e que a gente chama de negacionismo, e eu chamaria de perverso. Então, é soltar. O retorno do recalcado é soltar o louco. Exatamente. É soltar o louco. O negacionismo, exatamente, é soltar o louco. Exato. E o louco está sendo liderado. Hoje nós temos aí uma liderança de malucos, terraplanistas, gente que não acredita na ciência, que está na Idade Média. Voltamos para séculos e séculos atrás. Temos que conviver com essa gente biruta. Ou seja, gente perversa. Perversa. E perverso não tem cura. Não tem cura. Exatamente. Eu acho que a Ida foi Leide. Mas eu acho que é isso. Que bom ter sua companhia, Ida. Ida é uma das terapeutas do projeto. Gente, que faz supervisão comigo. Que faz supervisão com o Paulo. E só para completar, né, quer dizer, o Mário se assustou quando eu falei 6 anos do nosso grupo de estudo. O nosso grupo de estudo faz 6 anos, sim, foi em 2015. Ida estava já no projeto. E eu sinto muita falta de conversar com o Paulo, gente. Eu preciso contar isso. Bons tempos. Eu preciso arrancar meu cabelo branco, tá bom?
sobre isso, tá bom? Paulo me ensinou a ler Freud, tá bom? E você, Francisco, me deu a oportunidade de reconhecer de novo uma releitura humana e sensível do cristianismo, cavaleiro. Que bom. Foi de mútua ajuda. Não, se você falar isso de novo, eu choro. A gente Mas vai chorar. Verdade. Você me reaproximou para um olhar a respeito do cristianismo, né, que deixou um legado histórico de fraternité, igualité e liberté, né, de reconhecimento de que o outro tem as mesmas necessidades que nós. Você me ajudou a relembrar isso tudo das escolas maristas que eu passei. Muito obrigado, cavaleiro. Não, e eu quero te agradecer, porque isso as pessoas não sabem. E talvez eu nunca disse isso ao Paulo e nem à Suzane. Mas é o seguinte, assim, eu sou outra pessoa, a mesma pessoa transformada a partir do Paulo. Obrigado, Paulo. Ô, cavaleiro, eu que lhe agradeço. Não, muito obrigado. Porque você também, não... Eu também. Você foi um grande mestre para a gente. Sim. Né? A nossa formação... Não, de verdade, porque ler Freud não é Freud, é Freuda. Ler Freud é Freud, viu? Ler Freud é Freud. Mas você teve misericórdia de mim, porque eu não conseguia ler o Freud. Eu conseguia só ler a ideia do Freud. E você me deu aquele cara espanhol, você vai lembrar, talvez, que eu já indiquei para outras pessoas, assim. Mas não é isso que é importante. O importante é o seguinte, você deu a Suzane... O livro do Juan Davinásio chama-se Histeria. Exato. Você deu a Suzane para nós. A gente é mais feliz por isso, tá bom? Porque a Suzane é a pessoa mais importante que você deu para nós. Tá. Vamos lá. É ou não é, Marcelo? Vamos lá, mensagens. Paulo, o seu comentário é quase um refluxo. O Cláudio coloca, boa noite, povo de Deus. Estou aprendendo muita coisa nessa live. Obrigado, Patriglênio, por proporcionar pessoas tão cultas como esses irmãos aí. Deus abençoe. Clóvis, obrigado, Suzane. Isso mesmo. A Maria Tereza, pessoas devem estar bem conciliadas consigo mesmo para manter o equilíbrio e aproveitar o tempo e o distanciamento social. Tereza é outra supervisora do projeto. Clóvis, perfeito, padre, obrigado. Nilza, terço na mão e joelho no chão. Maria Tereza, expandir as Não, peraí, eu acho que não. Eu acho que, assim, de repente você ter o terço na mão, o joelho no chão, e a cabeça aonde? Vai para onde a cabeça? Tá. A pergunta que eu estou fazendo agora, nesse momento. O Paulo está morrendo de rir. Não, você tem o terço na mão, o joelho no chão e a cabeça. Uhum. Paulo, vai para onde a cabeça? Pois é, você vê como você vê como é difícil? É difícil se sentir, se organizar e estar normal com tudo isso. Muito difícil. Muito difícil. Vamos lá. Maria Tereza, expandir as potencialidades de cada um, estar consciente de que se cuidar está cuidando do outro. A Simone, gente, que bom, Simone, você participando. Marcelo, você falou tudo, tirar o nosso direito até de sonhar. Fabiana Morim aplaudindo. O Cláudio, verdade, Nilza, salve a Maria Imaculada, tenho esperança que até o final do ano todos estarão vacinados e o ano que vem iremos a Aparecida juntos. Simone. Vou falar de novo. Posso falar? Pro Cláudio? Porque, na verdade... Não, eu posso falar porque, na verdade, você me colocou na questão de padre. Então, eu vou falar agora. Pegou você hoje. Não, quem garante que Maria Imaculada vai dar vacina para todo mundo? Tá certo. Não, levanta a mão quem acha que vai dar. Você então, levantou. Tá. Ninguém levantou a mão. Porque, na verdade, não depende de nós, nem Maria Imaculada. Maria Imaculada
ama a gente. Nossa Senhora ama a gente. São José ama a gente. Deus ama a gente. Mas a gente está vivendo com pessoas que não amam a gente. Legal. E as pessoas precisam entender isso. Tem gente que não gosta da gente. Uhum. E não é Deus. E a gente volta àquele assunto do início. Não é Deus. Não é o padre, não é o psicanalista, não é a psiquiatra, não é. Tem gente que não gosta da gente. Quem não gosta da gente? Os pais da República. Não gostam da gente. Estou falando alguma besteira? Alguém pode me corrigir? Olha, posso ser mais maldoso? Pode. Os padrastos à la Jairinho. Então, eu sempre achei que meu pai, minha mãe, o Paulo e a Suzane, que está chorando agora, nesse exato momento, e nós choramos porque a gente sabe que quem deveria amar a gente são os pais da República. Lutamos para a República. Eu não lutei. Vocês são mais velhos do que eu. O Marcelo lutou, você, Suzano, lutou, o Paulo lutou, todo mundo lutou pela República e pela democracia. Mas os pais da democracia não nos ouvem. Não nos dão aquilo que a gente merece, que é saúde. Eu não estou acusando aqui de jeito nenhum presidente A, B ou C. Não me interessa. Estou dizendo que tem pai e tem mãe que não são pai e mãe. Faz sentido para vocês? Sim, sim. Olha, eu vou te contar uma coisa que você não sabe. Né? Não me conte. Eu conto. Senão eu vou ter que pagar uma sessão com o Paulo. Não me conte. Ou vou ter que comprar um Rivotril ali com a tia. Conta para ela, não conta para mim. Conto para você uma coisa. O Paulo, eu, o Mário e a Eliana, que estão aqui acompanhando, trabalhamos em 1990 na Prefeitura de São Paulo para a questão de saúde mental. Certo, Paulo? Nós somos colegas de prefeitura em 1990. Fomos, exatamente. Olha só. E o tempo passa, né? E o tempo passa, e aquela briga que a gente tinha, que a gente precisa cuidar da saúde, não construir leito, porque saúde não é hospitalização. Ó, faz tempo. Você não sabia disso, né, Francisco? Não. Até eu já tinha esquecido. Não, mas para vocês foi bom o bate-papo? Como é que foi? Estou lendo aqui, olha, Cláudio colocando parabéns, Padre, estamos a seu favor. Eliana, parabéns para ele, Marcelo. Cláudio, parabéns, Marcelo, que Deus abençoe seu filho. Foi aniversário do Paulo hoje. Aí o site, se tem alguém com dificuldade emocional, o projeto continua agindo, 50 terapeutas, e Paulo supervisionando duas coisas, alguns terapeutas e o grupo de codependentes, né, que está estudando. É isso. Depois, deixa eu ver. Acho que foi. Gente, tem um monte de comentário, e algumas poucas perguntas. Como foi para vocês dois? Né? Hoje conseguimos estar todos aqui o tempo todo, exceto o Padre Glênio, que está lidando lá com a enchente, chuva na casa dele, voltou. Como foi a experiência para vocês? Suzane. Olha, eu acho que é um assunto tão difícil e amplo, a gente começou a conversa. Pois foi muito interessante, foi muito estimulante, foi muito enriquecedor poder falar aqui com leveza,
Entre amigos, né? É sempre mais fácil a gente falar entre amigos do que falar com aqueles que estão em outras fronteiras, né? Foi bom, foi muito interessante, foi muito rico poder estar com vocês, foi muito bom, muito rico poder falar desses assuntos com leveza, com liberdade, e a gente espera que a gente consiga sensibilizar aqueles que ainda estão insensíveis a voltarem a ter um pouco mais de empatia e amor ao próximo. Muito obrigado. Que bom. E bem nesse momento, a internet do Francisco caiu, ele está me avisando aqui. Aliás, ali na região da paróquia, choveu e ventou. Daí vem comentários, queridas famílias. Sim, nunca vi algo assim, tanta gente conivente com quem está no poder. Há algo muito estranho nessa história. Gente, obrigado pelos comentários. O padre conseguiu voltar aqui. O Francisco conseguiu voltar. Muito obrigado pela presença de vocês. É um tema que a princípio parecia difícil, mas não é fácil, mas conseguimos conversar dessas coisas com uma certa leveza, até com algumas risadas. Muito obrigado. Por minha conta, né? Porque eu... Oi? Por minha conta, né? Porque... Não. É mesa de boteco, amigos. Tivemos aí, quer dizer, estamos ainda com quase 60 pessoas no bate-papo. Dá vontade de não terminar, né? Vamos pedir mais um show? Não, recorde. Um show. E tem acontecido muitas pessoas assistirem durante a semana. Eu queria lembrar as pessoas da comunidade, a vacinação para a gripe começou, né? Tá na escola. Como é que chama a escola aí perto, Padre Glênio? Francisco? Kennedy. Não é na Kennedy, é numa outra ali perto da Leonardo. A vacinação para profissionais de saúde acima de 47 anos, né? No dia 11 de maio começa a vacinação de gripe, a gente tem que se planejar, porque tem que ter 15 dias de intervalo. Bom, tem uma doutora aqui, a Suzana, 15 dias de intervalo entre uma vacina e outra. Então, assim, a prioridade, conforme as idades, é você tomar a vacina do Covid, né? E se não planeja esses 14 dias de intervalo entre uma vacina e outra, né? Mas é importante que se vacine, sintomas e tudo. Então, vocês têm o projeto de integração, pode preencher ficha em casos de necessidade. Estamos atendendo online, mas funciona, né? Paulo, Francisco... Funciona, sim, com certeza. Funciona. Se você tem um espaço na sua casa onde você pode ficar isolado e conversar tranquilamente, nós vamos ter algum terapeuta que vai bater papo com você, né? Você não está sozinho, né? Você está isolado. Acho que é isso. Algum recado final, Suzane? Não, acho que não. Acho que eu tenho sim um recado. Procurem ajuda, não sofram sozinhos, que sofrer acompanhado é melhor. Aliás, a Simone está pedindo aqui, ó, fiquem umas 2 horas, pelo menos, está muito bom. Paulo, recado seu. O microfone não funcionou. Em cima do que a gente pode fazer, da nossa potência real, a gente precisa continuar fazendo o isolamento, a gente precisa continuar cuidando para não fazer o delivery do vírus, entendeu? A gente precisa cuidar e amar o próximo e suportar a diferença de estar vivendo dessa forma, com essa bruta carência emocional. Mas isso uma hora passa, daqui a pouco, sei lá, até julho do ano que vem, acredita-se que 70% da população brasileira vai estar vacinada e a gente vai ter um pouco de alento. É isso. Muito obrigado a todos. Obrigado. Bom, eu quero agradecer, antes de passar a palavra para o Padre Glênio, ou para o Francisco. Gente,
Um beijo. O bate-papo vai estar disponível no YouTube da paróquia. Tá? Semana que vem não tem bate-papo, porque tem atividade. A gente tem estamos chegando no dia 1º de maio, que é dia do trabalho, dia de São José Operário. Estamos fazendo pelo YouTube da paróquia São José Operário, o protetor dos trabalhadores. Né? Mas... Fala, Fábio. Um beijo para vocês. Você não vai dar a bênção? Porque tem um monte de paroquiano. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo também. Beijo. Beijo, Paulo. Beijo, obrigado. Beijo, tá bom? Tchau. Beijo. Obrigado. Tchau.